Imaginem uma mulher de 65 anos sendo expulsa de casa pela própria nora, aos gritos, sendo chamada de indecente, vagabunda e mentirosa, carregando uma mala nas costas e grávida de 2 meses. Grávida aos 65 anos. E sabem qual era o pior de tudo? O pai desse bebê que eu carregava na barriga era meu próprio filho, o marido da mulher que estava me expulsando de casa. Sim, vocês ouviram direito. Meu filho de 42 anos me estuprou repetidas vezes, me engravidou e quando a verdade veio à tona, ninguém acreditou em mim. Todo mundo achou que uma velha de 65 anos tinha seduzido o próprio filho. Que mundo é esse, meu Deus? Mas eu vou contar para vocês como foi que eu saí dessa situação terrível e consegui minha vingança da forma mais implacável possível. Meu nome é Mirtes Evangelista dos Santos, tenho hoje 70 anos e moro aqui em Feira de Santana, na Bahia. Oi, se vocês me conhecessem há uns 5 anos atrás, jamais iam imaginar que eu ia passar por uma situação dessas. Eu era uma pessoa simples, trabalhava como costureira há mais de 40 anos. Perdi meu marido Osvaldo há uns 8 anos de um infarto fulminante. E pensei que ia viver o resto da vida tranquila, cuidando dos netinhos, ajudando na casa dos filhos, fazendo meus bordadinhos para vender. Que bobagem a minha, né? A vida tinha outros planos para mim, planos que nem no meu pior pesadelo eu conseguiria imaginar. Gente, vocês que estão me ouvindo agora, comentem aí de onde vocês são e me digam. Vocês acham que uma mãe deve morar com filho casado? Porque eu, Mirtes, aqui de Feira de Santana, achava que estava fazendo o certo. Quando o Ronaldo me chamou para morar com ele e a Cíntia, eu pensei, que bom, vou poder ajudar, vou ter companhia, não vou ficar sozinha nessa casa vazia olhando para as paredes. Meu Deus, como eu estava enganada. Se eu soubesse o que me esperava, tinha ficado na minha casinha pequena para o resto da vida, mesmo que fosse para morrer de solidão. Tudo começou há uns 3 anos, quando meu filho Ronaldo perdeu o emprego numa fábrica de tecidos aqui da cidade, a Santanense. Ele tinha 42 anos na época, casado com a Cíntia há uns 15 anos, e eles tinham 2 meninos lindos, o Gabriel de 12 anos e o Lucas de 9. Eu morava sozinha numa casinha pequena no bairro Queimadinha, herdada do meu finado marido. E quando o Ronaldo ficou desempregado, veio conversar comigo todo preocupado. Mãe, a senhora não quer vir morar com a gente? A casa é grande, tem quarto de sobra, e a senhora pode ajudar com os meninos enquanto eu procuro outro emprego, e a Cíntia trabalha na loja. Na hora pensei que era uma bênção de Deus, uma oportunidade de ficar perto da família. A casa deles ficava no conjunto Feira Sexto, uma casa térrea de 3 quartos, sala, cozinha, área de serviço e um quintal grande com algumas fruteiras. Manga, cajá, goiaba. Era bonita, sim, senhor. Bem melhor que a minha casinha apertada. Eles me deram o quarto do fundo, bem arejado, com uma janela grande que dava para o quintal e pegava a brisa da tarde. Eu levei minhas coisinhas. Minha máquina de costura Singer antiga, que era do tempo da minha mãe, meus panos de bordado, algumas roupas, meus santos, a foto do meu finado marido e alguns móveis pequenos. A Cíntia sempre foi uma menina educada comigo, trabalhava numa loja de roupas no centro da cidade. Saía às 7 da manhã e voltava só às 6 da tarde. No começo, tudo corria que nem uma maravilha. Eu acordava às 5:30 da manhã, fazia um café fresquinho, acordava os meninos para a escola com muito carinho, arrumava as mochilas deles, preparava o lanche, dava banho, penteava os cabelos, colocava o uniforme. O Gabriel e o Lucas eram uns anjos, me chamavam de Vovó Mirtes e sempre me davam um abraço e beijinho antes de sair para a escola. Depois que eles saíam com a Cíntia, que levava eles no carro antes de ir trabalhar, eu ficava fazendo a faxina da casa todinha, lavando roupa, passando, cozinhando o almoço com muito capricho. Fazia feijão tropeiro, galinha caipira, pirão, farofa, aquelas comidas gostosas que homem gosta de comer.
Quando a Cíntia chegava do trabalho, lá pelas 6 e pouco da tarde, ela encontrava tudo limpinho, cheiroso, comida pronta quentinha, os meninos já banhados, com o dever de casa feito e brincando no quintal. Ela sempre me agradecia com muito carinho. Dona Mirtes, a senhora é uma bênção na nossa vida, não sei como eu conseguia dar conta de tudo antes da senhora chegar. E eu me sentia útil, sabe? Me sentia importante, necessária. Parecia que eu tinha encontrado um novo propósito na vida depois que meu marido morreu e eu ficou meio perdida. O Ronaldo, coitado, saía todo santo dia procurar emprego. Levava currículo nas fábricas, nas lojas, nos supermercados, em todo canto. Voltava sempre cansado, desanimado, com a cara fechada, algumas vezes meio alterado. Eu pensava que era só o nervoso do desemprego mesmo, porque a situação não estava fácil para ninguém naquela época. A crise estava pegando forte, um monte de gente desempregada na cidade. Ele sempre foi um menino carinhoso comigo desde pequeno, me abraçava, me dava beijinho na testa, me chamava de mainha, do jeito carinhoso que eu ensinei. Às vezes sentava comigo na varanda de tarde e a gente ficava conversando sobre a vida, sobre as dificuldades, sobre os planos para o futuro. Eu tentava animar ele do jeito que mãe faz. Dizia que logo aparecia outra coisa, que Deus não abandona seus filhos, que ele era um homem trabalhador e honesto e que qualquer patrão ia ter sorte de ter um funcionário como ele. Meu filho, você vai ver que logo essa fase ruim passa. Deus está só testando nossa fé, mas ele não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. E ele concordava, dizia que eu tinha razão, que não podia desanimar. Mas eu via no olho dele que ele estava sofrendo muito, se sentindo inútil, menos homem por não conseguir sustentar a família sozinho. Mas aí começaram a aparecer umas cervejas na geladeira. Primeiro era só uma latinha no fim de semana, quando ele assistia o jogo do Bahia na televisão. Depois foi aumentando. Toda noite ele tomava pelo menos 2, 3 latinhas de Skol gelada. Ficava sentado na varanda, ouvindo música no radinho e bebendo. A Cíntia não gostava muito, mas também não brigava muito não. Só fazia umas reclamações básicas. Ela falava assim: Ronaldo, você tá bebendo demais, isso não vai resolver nada, e o dinheiro que a gente gasta com cerveja podia estar comprando outras coisas para os meninos. E ele respondia meio irritado: Oi, mulher, deixa eu relaxar um pouco. Tô passando um sufoco danado, procurando emprego todo dia e não encontro nada. Pelo menos deixe eu beber minha cervejinha em paz. Eu também não falava nada sobre a bebida. Achava que não era minha conta me meter na vida do casal. Afinal de contas, eu era hóspede na casa deles, mesmo sendo mãe do Ronaldo. Pensava que cada um sabia dos seus problemas e que ele era adulto o suficiente para saber o que estava fazendo. Mas comecei a perceber que quando ele bebia, ele ficava meio estranho, falava coisas desconexas, ria de coisas que não tinham graça, olhava para as pessoas de um jeito meio esquisito, principalmente para mim. Às vezes eu sentia que ele ficava me observando quando eu estava fazendo as tarefas de casa, mas pensava que era impressão minha. Foi numa sexta-feira de dezembro, lembro como se fosse ontem, o dia 21 para ser mais exata. A Cíntia tinha saído com as amigas do trabalho, tinha ido numa festa de final de ano da loja onde ela trabalhava, lá no centro da cidade. Ela se arrumou toda bonita, vestiu um vestido azul que eu mesmo tinha ajudado ela a escolher. Passou batom, perfume e saiu dizendo que só ia voltar tarde da noite. Os meninos estavam dormindo já, porque no outro dia era sábado e eles não tinham aula. Então eu tinha deixado eles ficarem até mais tarde assistindo desenho na televisão e depois eles foram dormir cansados. Eu estava na sala assistindo a novela das 9, aquela da Globo que passava na época. Mulheres Apaixonadas, eu acho. O Ronaldo chegou da rua lá pelas 10 horas da noite, meio embriagado, com cheiro forte de bebida, cambaleando um pouco e falando meio enrolado. Pensei: eita, meu filho bebeu mais que o normal hoje. Ele tinha saído de tarde para levar currículo num lugar e disse que ia encontrar uns amigos depois. Quando entrou em casa, bateu a porta com força e falou alto: Mainha, cadê todo mundo? Eu fiz sinal para ele falar mais baixo. Chiu,
Ronaldo, os meninos estão dormindo. A Cíntia saiu com as amigas e volta só de madrugada. Ele se jogou no sofá do meu lado, bem pertinho de mim, e ficou olhando para a televisão, mas percebi que ele não estava prestando atenção na novela, não. Ficava me olhando de lado, um olhar esquisito que eu nunca tinha visto antes nos meus 42 anos de mãe daquele menino. Era um olhar diferente, meio intenso, que me deixava desconfortável. Mainha, ele falou com a voz pastosa da bebida. A senhora tá muito bonita hoje. Esse vestido azul fica lindo na senhora. Eu ri sem graça. Pensei que era brincadeira dele, uma dessas bobagens que pessoas bêbadas falam, e respondi: ó, menino besta, bonita nada, tô velha já, com 70 anos nas costas. Você tá falando besteira por causa da bebida. Mas ele insistiu, chegou mais perto de mim no sofá e continuou: não, mainha, a senhora não é velha, não. A senhora tem uma pele lisinha, um cabelo sedoso, ainda é uma mulher muito atraente. Qualquer homem ia querer uma mulher como a senhora. Aquilo me deixou muito sem graça, porque filho não deve falar esse tipo de coisa pra mãe, né não? Mas pensei que era a cerveja falando, que no outro dia ele nem ia lembrar disso, ia acordar com dor de cabeça e vergonha do que tinha falado. Levantei do sofá meio desconfortável e falei: vou dormir, que amanhã tem que acordar cedo para fazer o café dos meninos e arrumar a casa. Quando estava indo em direção ao corredor para os quartos, senti que ele veio atrás de mim. Mainha, espera aí, ele disse com uma voz estranha que eu nunca tinha escutado antes. Parei no corredor e olhei para ele, achando que ele ia me pedir alguma coisa normal, tipo um copo d'água ou um remédio para dor de cabeça. Mas foi aí que aconteceu uma coisa que me deixou gelada da cabeça aos pés. Ele chegou muito perto de mim, invadindo meu espaço pessoal de um jeito que me deixou assustada. Colocou a mão pesada no meu ombro e começou a falar baixinho no meu ouvido, com o bafo forte de cerveja. Mainha, a senhora me lembra muito da mulher mais bonita que eu já vi na minha vida. A senhora cuidava de mim com tanto carinho quando eu era pequeno, me dava banho, me penteava, me fazia dormir no colo dela. O bafo de bebida estava muito forte e enjoativo, e ele estava falando de um jeito estranho, meio pastoso, mas não era só a bebida, não. Tinha alguma coisa diferente na voz dele, uma coisa que me arrepiou todinha de medo. Tentei me afastar dele, mas ele segurou meu braço com força, uma força que doeu. Ronaldo, deixa eu ir dormir, menino. Você bebeu demais hoje e tá falando besteira, eu disse tentando manter a calma, mas por dentro eu estava ficando apavorada. Mas ele não largou meu braço, não. Pelo contrário, apertou mais forte ainda. Foi quando ele fez uma coisa que me deixou em choque completo. Uma coisa que uma mãe jamais espera que um filho faça. Ele passou a mão no meu rosto, no meu pescoço, de um jeito que filho nenhum deve passar a mão no rosto da mãe. Um toque demorado, diferente, inapropriado, que me arrepiou toda e me fez sentir uma coisa horrível que eu não conseguia nem nomear. Mainha, eu te amo muito, muito mais do que eu deveria amar, ele sussurrou no meu ouvido. E tentou me beijar no rosto, mas não foi um beijo de filho para mãe, não. Foi um beijo molhado, demorado, perto da boca, com a boca aberta. Eu empurrei ele com toda a força que eu tinha e saí correndo para o meu quarto, tremendo feito vara verde no vento. Tranquei a porta do quarto com a chave e ainda empurrei a cômoda pequenininha para frente da porta, como se ele fosse tentar entrar. Fiquei ali sentada na cama, no escuro, sem conseguir acender nem a luz, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Meu coração estava disparado, parecia que ia sair pela boca, minhas mãos tremiam sem parar, e eu sentia uma coisa estranha no estômago, como se eu fosse vomitar. Pensei, não, isso não pode ter acontecido. Meu filho estava bêbado, não sabia o que estava fazendo. Amanhã ele vai acordar e nem vai lembrar disso. Foi só um mal-entendido, uma confusão da bebida. Tentei me convencer disso a noite toda, mas aquela sensação ruim, aquele nojo, aquele medo, não saía do meu corpo. Fiquei a noite toda acordada, sentada na cama,
ouvindo os barulhos da casa. Escutei quando ele foi para o quarto dele. Escutei quando a Cíntia chegou de madrugada. Escutei quando eles conversaram baixinho no quarto. Mas não consegui entender o que eles estavam falando. Só consegui dormir quando o sol já estava nascendo. E mesmo assim, foi um sono ruim, cheio de pesadelos estranhos que eu não conseguia lembrar direito quando acordava. No outro dia, acordei com uma dor de cabeça terrível e uma sensação péssima, como se alguma coisa dentro de mim tivesse se quebrado. No outro dia, sábado de manhã, o Ronaldo acordou normal, como se nada tivesse acontecido. Tomou café comigo e com os meninos, conversou sobre futebol com o Gabriel, ajudou o Lucas com um quebra-cabeça, brincou no quintal com eles. Eu fiquei observando ele o tempo todo, procurando algum sinal de que ele lembrava do que tinha feito na noite anterior, algum constrangimento, alguma vergonha. Mas não, ele estava agindo exatamente como sempre agia. Carinhoso, brincalhão, normal. Pensei, pronto, ele não lembra de nada mesmo, foi só a bebida. Vou esquecer isso e tocar a vida para frente. Mas por mais que eu tentasse me convencer disso, alguma coisa dentro de mim sabia que aquilo não tinha sido normal. Mas uma coisa mudou em mim naquele dia. Uma coisa que eu não conseguia controlar mesmo tentando. Comecei a ficar meio ressabiada quando ele chegava perto de mim para qualquer coisa. Quando ele me dava um abraço normal de bom dia, eu ficava tensa, meu corpo ficava duro. Quando ele falava comigo com carinho, do jeito que sempre falou a vida toda, eu ficava desconfiada, procurando duplo sentido nas palavras dele. Quando ele me ajudava a carregar alguma coisa pesada, eu evitava que nossas mãos se encostassem. Era como se aquele momento tivesse plantado uma sementinha de medo dentro de mim. Uma sementinha pequena, mas que estava ali, me incomodando, me fazendo questionar coisas que eu nunca tinha questionado antes em toda a minha vida de mãe. E o pior de tudo é que eu não tinha coragem de contar para ninguém o que tinha acontecido. Para quem eu ia falar uma coisa dessas? Para Cíntia? Ela ia achar que eu estava ficando doida da cabeça, que estava inventando coisas por causa da idade. Para os meus vizinhos da rua, iam espalhar fofoca pela cidade inteira e eu ia virar motivo de piada. Para o padre da igreja que eu frequentava todo domingo, ia ficar morrendo de vergonha. Por que tipo de mãe deixa uma coisa dessas acontecer? Então guardei aquilo comigo, como um segredo pesado que eu carregava sozinha, como uma pedra no peito que não me deixava respirar direito. Mas o destino tinha outros planos muito piores para mim, e aquilo que eu achei que tinha sido só um mal-entendido de uma noite de bebedeira era apenas o começo de uma história que ia virar minha vida de cabeça para baixo para sempre. A partir daquele sábado de dezembro, minha vida nunca mais foi a mesma. E vocês vão descobrir agora como uma simples situação de uma mãe morando com o filho pode se transformar no maior pesadelo que uma mulher pode viver na vida. Preparem o coração, porque o que vem por aí vai chocar vocês tanto quanto chocou a mim. E vai mostrar que, às vezes, os monstros não estão na rua, não estão em casas estranhas. Às vezes, eles estão dentro da nossa própria família, usando o rosto das pessoas que a gente mais ama no mundo. Mas espera lá, antes de ir direto para o final dessa história toda, tenho que contar para vocês como foi que essa situação se transformou no meu pior pesadelo. Porque aquela primeira noite que eu contei foi só o comecinho de uma coisa muito pior que estava por vir. Se vocês acharam ruim o que eu já contei, preparem-se, porque o buraco era muito mais embaixo do que eu imaginava. E o pior de tudo é que eu demorei muito tempo para entender que aquilo não tinha sido um acidente, não tinha sido a bebida, e que meu próprio filho tinha virado um monstro que eu não conhecia. Nos primeiros dias depois daquele episódio na sexta-feira, eu tentei fingir que nada tinha acontecido. Acordava de manhã, fazia o café, cuidava dos meninos, limpava a casa, cozinhava, tudo igualzinho como sempre fiz. Mas por dentro, eu estava diferente, sabe? Era como se eu tivesse um bichinho roendo por dentro, uma angústia que não me largava. Toda vez que o Ronaldo chegava perto de mim, meu corpo ficava tenso, meu coração disparava,
e eu inventava qualquer desculpa para sair de perto dele. Ele percebia que eu estava esquisita e perguntava: Mainha, a senhora tá bem? Tá meio estranha esses dias. E eu respondia: Estou sim, meu filho, é só um cansaço, uma dor nas costas, coisa de velho mesmo. Mas a coisa não parou por aí, não. Uma semana depois, numa terça-feira de tarde, a Cíntia tinha saído para levar o Gabriel no médico porque ele estava com uma tosse chata que não passava. O Lucas tinha ficado na escola para um reforço de matemática e só ia voltar às 5 da tarde. Eu estava na cozinha lavando a louça do almoço quando senti o Ronaldo chegando por trás de mim. Ele encostou o corpo dele nas minhas costas, colocou as mãos na minha cintura e sussurrou no meu ouvido: Mainha, por que a senhora anda fugindo de mim? Eu senti que a senhora gostou daquele carinho que eu fiz na senhora na semana passada. Meu sangue gelou nas veias. Tentei me virar para sair de perto dele, mas ele me prensou contra a pia da cozinha, colocando os braços dos dois lados do meu corpo, me impedindo de sair. Ronaldo, para com isso, você é meu filho, isso não tá certo. Eu falei com a voz tremendo de medo, mas ele riu, uma risada estranha que eu nunca tinha escutado antes. Ah, mainha, a senhora não precisa fingir, não. Eu vi como a senhora ficou excitada naquele dia. A senhora até arrepiou quando eu passei a mão no seu rosto. Eu comecei a tremer, porque percebi que ele lembrava de tudo, que não tinha sido a bebida, que ele tinha feito aquilo de propósito. Ele começou a passar as mãos nos meus braços, no meu pescoço, enquanto eu tentava me esquivar. Meu filho, para com isso, pelo amor de Deus, isso é errado, eu sou sua mãe. Eu implorava, mas ele não parava. Ele chegou a boca no meu pescoço e começou a me beijar de um jeito nojento, molhado, enquanto eu empurrava ele e tentava gritar. Mas ele tampou minha boca com a mão e falou baixinho: Não grita não, mainha, senão os vizinhos vão escutar e vão achar que a senhora está me provocando. Foi aí que eu percebi que meu próprio filho tinha virado um monstro que eu não conseguia reconhecer. Consegui me soltar dele e corri para o meu quarto. Tranquei a porta e fiquei lá tremendo até a Cíntia voltar com o Gabriel. Quando ela chegou, eu estava fazendo janta como se nada tivesse acontecido, mas por dentro eu estava despedaçada. O Ronaldo agiu normal na frente dela, conversou sobre o dia, perguntou como tinha sido a consulta do menino. Ninguém ia imaginar que minutos antes ele tinha feito aquela coisa horrível comigo. E eu não tinha coragem de contar para Cíntia, porque quem ia acreditar numa história dessas? Uma sogra acusando o genro. Ops, o filho, de abuso? Iam pensar que eu estava ficando doida. Mas os episódios foram se repetindo, sempre quando a Cíntia saía para trabalhar e os meninos estavam na escola. Toda vez que a gente ficava sozinho em casa, ele inventava uma desculpa para chegar perto de mim. Às vezes era para me ajudar a pendurar roupa no varal, e ele aproveitava para me tocar de forma inadequada. Outras vezes era para me pedir alguma coisa na cozinha, e ele me encurralava contra o fogão ou a geladeira. Eu comecei a viver com medo, evitando ficar sozinha com ele a qualquer custo. Quando a Cíntia saía, eu inventava que tinha que ir no mercado, na farmácia, na casa de alguma vizinha, qualquer coisa para não ficar ali com aquele monstro. Comecei a emagrecer, a perder o sono, a não conseguir comer direito. A Cíntia notava: Dona Mirtes, a senhora está emagrecendo muito, tá tudo bem? Quer que eu leve a senhora no médico? Eu sempre dizia que estava bem, que era só uma fase ruim, que ia passar. Como é que eu ia explicar para ela que o marido dela, o pai dos filhos dela, o meu próprio filho, estava me abusando? Como é que uma pessoa conta uma coisa dessas? As palavras não saíam da minha boca, ficavam presas na garganta junto com o nojo e a vergonha. Foi numa quinta-feira de março que aconteceu o pior de todos os episódios. A Cíntia tinha saído para uma reunião na loja que ia durar a tarde toda e os meninos estavam numa excursão da escola para o zoológico de Salvador. Ia ser um dia inteiro só eu e ele em casa. Quando percebi que ia ficar sozinha com o Ronaldo, tentei inventar uma desculpa para sair, mas ele me impediu. Mainha, a senhora não vai sair não. Hoje nós vamos ter uma conversa séria, só nós dois. O jeito que ele falou me deixou apavorada. Tranquei-me no meu quarto,
mas ele ficou batendo na porta, falando que se eu não abrisse, ele ia derrubar a porta. Quando abri a porta com medo de que ele fizesse escândalo e os vizinhos escutassem, ele entrou no meu quarto, me jogou na cama e fez coisas horríveis comigo que até hoje me dói lembrar. Coisas que um filho jamais deveria fazer com a própria mãe. Coisas que me deixaram machucada por dentro e por fora. Eu tentei gritar, tentei me defender, mas ele era muito mais forte que eu. E quando terminou, ele falou uma coisa que me gelou. Se a senhora contar alguma coisa para alguém, eu vou dizer que foi a senhora que se ofereceu para mim, que a senhora anda se insinuando para mim desde que veio morar aqui. E quem vocês acham que vão acreditar? Em mim ou numa velha que pode estar ficando maluca da cabeça? Depois daquele dia, eu entrei numa depressão profunda que eu nem sabia que existia. Parei de sair do quarto, parei de comer direito, só ficava deitada olhando para o teto, chorando baixinho para ninguém escutar. A Cíntia ficou preocupada e insistiu em me levar no médico. No posto de saúde, o Dr. João, que já me conhecia há anos, fez uns exames básicos e disse que eu estava com anemia, pressão baixa e parecia estar com depressão. Receitou uns remédios e falou para eu fazer uns exames de sangue para ver se estava tudo bem com minha saúde geral. Foi quando fiz os exames que descobri a coisa mais chocante da minha vida inteira. A enfermeira me chamou numa salinha reservada e falou com uma cara séria. Dona Mirtes, a senhora precisa repetir o exame, porque aqui está dando um resultado que não pode estar certo. Quando refiz o exame, uma semana depois, ela me chamou de novo e falou baixinho. Dona Mirtes, pelo amor de Deus, como é que isso foi acontecer? A senhora está grávida, grávida aos 65 anos de idade. Eu desmaiei ali mesmo na cadeira. Quando acordei, a enfermeira estava me abanando com um papel e me dando água com açúcar. Isso não pode estar certo. Eu falava repetindo, eu tenho 65 anos, isso é impossível. Mas ela me explicou que, embora fosse muito raro, era possível sim, e que pelos exames eu já estava com quase 2 meses de gestação. 2 meses. Exatamente desde aquela primeira noite de dezembro, quando tudo começou. Meu mundo desabou completamente naquele momento. Voltei para casa num estado deplorável, sem saber como ia contar aquilo para a família. Quando cheguei, o Ronaldo estava na sala assistindo televisão. Fui direto para o meu quarto e fiquei lá trancada, tentando entender como ia lidar com aquela situação. Uma mulher de 65 anos grávida do próprio filho. Que vergonha era aquela? Que situação absurda era aquela? Como é que eu ia explicar para os vizinhos, para os parentes, para todo mundo? No outro dia, armei coragem e contei para o Ronaldo sobre a gravidez. Achei que ele ia ficar chocado, que ia assumir a responsabilidade, que ia me ajudar a resolver aquela situação. Mas a reação dele foi pior do que eu imaginava. Ele riu na minha cara e falou: Mainha, a senhora tá ficando é doida mesmo. Grávida de quem? A senhora anda saindo com algum velho aí na rua e agora quer botar a culpa em mim? Eu não fiz nada com a senhora, não. A senhora que anda se oferecendo, se esfregando em mim e agora quer inventar essa história absurda. Fiquei tão chocada com a cara de pau dele que nem consegui responder. Ele continuou. E outra coisa, se a senhora ficar espalhando mentiras sobre mim, eu vou contar para Cíntia e para todo mundo que a senhora anda me assediando. Que a senhora fica se insinuando para mim quando minha mulher não está em casa. Quem vocês acham que vão acreditar? Numa velha desequilibrada ou num homem de família respeitado? Naquele momento eu percebi que meu próprio filho tinha virado meu pior inimigo. Quando a Cíntia chegou do trabalho naquela noite, o Ronaldo foi logo contando a versão dele da história. Ele falou que eu estava ficando meio desequilibrada desde que vim morar com eles, que eu andava inventando coisas e que agora estava dizendo que estava grávida e tentando botar a culpa nele. A Cíntia veio conversar comigo toda alterada. Dona Mirtes, o que é essa história que Ronaldo está contando? A senhora está mesmo grávida? E como é que a senhora pode estar acusando meu marido de uma coisa dessas? Tentei explicar para ela o que tinha acontecido, mas as palavras saíam todas atropeladas. Eu estava nervosa, chorando, e ela não acreditou em nada do que eu falei.
Dona Mirtes, ela disse com a voz dura, eu sempre respeitei muito a senhora, mas isso que a senhora está falando é muito grave. Meu marido pode ter muitos defeitos, mas ele jamais faria uma coisa dessas. A senhora deve estar confundindo as coisas, misturando sonho com realidade. Às vezes isso acontece com pessoas mais idosas. Me respondam uma coisa. Vocês acham que uma mulher de 65 anos consegue seduzir o próprio filho? Ou vocês acham que isso foi só desculpa de homem covarde? Comentem aí, porque eu preciso saber se vocês entenderam a gravidade do que aconteceu comigo. Porque a partir daquele dia, minha vida virou um inferno completo, e o pior ainda estava por vir. A situação em casa ficou insuportável. A Cíntia passou a me tratar com frieza, com desconfiança, como se eu fosse uma pessoa perigosa que estava tentando destruir o casamento dela. O Ronaldo agia como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse uma maluca inventando histórias. E eu ali no meio, grávida, sem ter como provar a verdade, carregando um segredo terrível que estava me matando por dentro. Foi numa manhã de abril que tudo explodiu de vez. A Cíntia chegou do trabalho mais cedo porque estava passando mal e me encontrou vomitando no banheiro, que era um dos sintomas da gravidez. Ela ficou me observando e falou: Dona Mirtes, a senhora realmente está grávida mesmo, né? E continua insistindo que foi o Ronaldo? Quando confirmei, ela explodiu numa fúria que eu nunca tinha visto antes. Então a senhora vai ter que sair da minha casa hoje mesmo. Não vou aceitar uma pessoa que inventa mentiras sobre meu marido morando debaixo do meu teto. Ela começou a gritar, a jogar minhas roupas numa sacola, a quebrar meus objetos pessoais. Sai da minha casa, sua velha indecente. Sai da minha casa antes que eu chame a polícia. O Ronaldo chegou no meio da confusão e fingiu tentar acalmar a mulher. Mas eu via nos olhos dele uma satisfação, como se aquilo fosse exatamente o que ele queria que acontecesse. Os meninos chegaram da escola no meio daquela gritaria toda e ficaram assustados, sem entender o que estava acontecendo. Em menos de 2 horas, eu estava na rua com uma sacola de roupas, grávida de 2 meses, sem dinheiro, sem ter para onde ir. A mulher do meu próprio filho tinha me expulsado de casa como se eu fosse um cachorro. E o pior, minha família inteira acreditava que eu era uma mentirosa, uma velha desequilibrada que estava inventando histórias absurdas para prejudicar um homem inocente. Passei a primeira noite dormindo num banco da praça principal de Feira de Santana, com frio, com medo, sem saber o que fazer da vida. No outro dia, uma mulher que passava pela praça teve pena de mim e me indicou uma pensão barata na Rua das Flores, onde eu podia ficar pagando R$ 15 por dia. Peguei minhas últimas economias, que não davam nem para 1 mês, e aluguei um quartinho pequeno e abafado, com banheiro coletivo e uma cama que parecia que ia desabar. Foi aí que comecei a viver a fase mais difícil da minha vida. Grávida aos 65 anos, expulsa de casa, rejeitada pela família, sem dinheiro, morando numa pensão vagabunda onde só tinha bêbado e prostituta. Precisava trabalhar para sobreviver, mas quem ia dar emprego para uma mulher grávida de 65 anos? Foi quando lembrei da minha máquina de costura, que por sorte eu tinha conseguido levar na correria. Comecei a costurar roupas para fora, fazendo bainhas, concertos, bordados, qualquer coisa para ganhar uns trocados e conseguir comer. Mas a cada dia que passava, minha barriga crescia mais, e as pessoas na rua me olhavam como se eu fosse um bicho estranho. Uma senhora grávida naquela idade não era coisa normal e eu escutava os comentários maldosos. Olha só que vergonha, uma velha dessa grávida. Deve ter engravidado de algum tarado aí. Essa aí perdeu a vergonha na cara mesmo. E eu ali, carregando o filho do meu próprio filho, sem poder contar a verdade para ninguém, porque quem ia acreditar numa história dessas? Mas o destino ainda tinha muito mais coisa para me ensinar sobre sofrimento, sobre injustiça e sobre como uma mulher pode encontrar força mesmo no fundo do poço. E vocês vão ver agora como foi que eu consegui sair dessa situação terrível e me vingar de todo mundo que me fez mal, de um jeito que ninguém esperava.
Os 9 meses da gravidez foram os mais difíceis da minha vida inteira, mas também foram os meses que me ensinaram que eu tinha uma força dentro de mim que eu nem imaginava que existia. Morando naquela pensão fedorenta, costurando de manhã até de noite para conseguir pagar o aluguel e comprar comida, eu descobri que uma mulher é capaz de muito mais do que ela pensa quando a vida aperta o calo. E foi exatamente quando eu achei que não tinha mais jeito, que tudo estava perdido, que aconteceu o milagre que mudou minha vida para sempre. Era um domingo de setembro. Eu estava com 8 meses e meio de gravidez, a barriga enorme, mal conseguindo me mexer direito. Tinha passado a noite toda com dores nas costas, aquelas pontadas que não me deixavam dormir nem sentada nem deitada. De manhã cedo, lá pelas 5 horas, senti uma dor diferente, mais forte, que começou devagarzinho e foi aumentando. No começo pensei que era só mais uma das dores normais da gravidez. Mas quando a dor ficou tão forte que me fez gritar, eu soube que minha filha estava querendo nascer. Não tinha ninguém para me ajudar, não tinha telefone para ligar para a ambulância, não tinha dinheiro para táxi. Consegui me arrastar até o quarto da dona da pensão e bater na porta. Dona Carmen, pelo amor de Deus, me ajuda que meu bebê está nascendo. A mulher acordou toda alterada e disse que não sabia nada de parto, que eu tinha que ir para o hospital. Mas como é que eu ia para o hospital numa situação daquela, gritando de dor, sem dinheiro, sem ninguém para me levar? Foi quando apareceu um anjo na minha vida. A dona Neuza, uma senhora de uns 70 e poucos anos que morava no quarto do lado, apareceu na porta já vestida, como se tivesse acordado só para me ajudar. Calma, minha filha, ela disse com uma voz doce que me acalmou na hora. Eu já ajudei muito parto na minha vida, trabalhei muitos anos como parteira aqui na região, vou cuidar de você. E ela realmente cuidou de mim como se fosse minha própria mãe. Ela me levou para o meu quarto, ferveu água, pegou toalhas limpas e ficou ali comigo o tempo todo, segurando minha mão, me acalmando, me dando força. O parto foi difícil, muito difícil, porque eu já não era mais nova e meu corpo não estava preparado para uma coisa daquela. Eu gritava de dor, achava que ia morrer, mas a dona Neuza não saiu do meu lado nem 1 minuto. Força, minha filha, força que ela já está quase chegando, ela falava. E às 2 horas da tarde de um domingo abafado de setembro, nasceu minha menina. Quando escutei o choro da minha filha, eu chorei junto, mas não era choro de dor, não. Era choro de alegria, de alívio, de uma emoção que eu nunca tinha sentido na vida. A dona Neuza colocou ela no meu peito, toda pequenina, toda perfeita, e eu olhei para aquela criaturinha e pensei: essa menina é minha responsabilidade agora. Essa menina precisa de mim, e eu não posso desistir da vida. Foi naquele momento que eu decidi que ia dar o nome de Esperança para ela, porque ela tinha chegado justamente quando eu mais precisava de esperança. A dona Neuza cuidou de mim e da Esperança como se fôssemos família dela. Ela me ensinou a dar banho na menina, a trocar fralda, a amamentar direito. Me trouxia comida do quarto dela, me ajudava a lavar as roupinhas do bebê, ficava com a Esperança quando eu precisava sair para trabalhar. Mirtes, ela falou um dia, você tem que parar de se lamentar e começar a lutar. Essa menina precisa de uma mãe forte, não de uma mulher derrotada. E ela estava certa. Era a hora de eu parar de chorar e começar a reagir. Foi a dona Neuza quem me deu a ideia que mudou minha vida. Ela viu uns bordados que eu fazia nas roupinhas da Esperança, uns pontinhos especiais que minha mãe me ensinou quando eu era menina, e ficou impressionada. Mirtes, esses bordados são lindos demais, são diferentes de tudo que eu já vi na vida. Por que você não tenta vender esses trabalhos em alguma loja de artesanato? Tenho certeza que vai dar certo. No começo, eu achei que era bobagem. Quem ia querer comprar bordado de uma mulher como eu? Mas a necessidade foi maior que a vergonha. Peguei uns panos que eu tinha, fiz uns bordados bem caprichados, com uns desenhos que eu inventava na hora, usando pontos que misturavam técnicas diferentes que eu tinha aprendido ao longo da vida. Eram flores, mas não eram flores comuns, não.
Eram flores que pareciam que tinham vida própria, que saltavam do tecido, que contavam uma história. A dona Neuza ficou encantada. Menina, isso aqui é arte pura. Você tem um dom que nem você mesma sabe que tem. Levei uma toalha bordada numa loja de artesanato do centro da cidade, a Arte and Encanto, que ficava na rua Senhor dos Passos. A dona da loja, uma mulher chamada Rosângela, olhou meu trabalho com atenção e falou: Nossa, que trabalho fino, que técnica diferente. Quanto você quer por essa toalha? Eu estava tão nervosa que falei o primeiro preço que veio na cabeça: R$ 50. Ela nem pechincharam. Fechado. E se você conseguir fazer mais peças como essa, eu compro todas. Saí da loja com R$ 50 na mão e o coração batendo forte de emoção. R$ 50. Era mais do que eu conseguia juntar em uma semana inteira costurando roupas para fora. Corri de volta para a pensão e contei para Dona Neuza, que ficou mais feliz que eu. Eu não disse? Você tem um talento especial, Mirtes. Agora é só trabalhar direito que você vai conseguir sair dessa situação. E foi exatamente o que eu fiz. Comecei a bordar que nem uma doida. Acordava às 4 da manhã, dava mama para a Esperança e ficava bordando até ela acordar de novo. Enquanto ela dormia de tarde, eu bordava. À noite, depois que ela dormia, eu ficava bordando até altas horas. Meus dedos ficavam doloridos, meus olhos ardiam, mas eu não parava. A cada peça que eu terminava, eu inventava um desenho diferente, uma combinação de cores nova, um tipo de ponto que ninguém fazia. Duvidei que vocês tenham coragem de curtir esse vídeo. Aposto que vocês vão só assistir e não vão curtir. Prova que eu tô errada aí. Clica nesse joinha e me mostra que vocês têm fibra igual eu tive. Porque o que eu passei dali pra frente exigiu uma coragem que até eu mesma não sabia que eu tinha. Em 2 meses, eu já estava levando 5, 6 peças por semana para Dona Rosângela e ela vendia tudo rapidinho. Os clientes perguntavam quem era a bordadeira. Queriam encomendar peças específicas. Falavam que nunca tinham visto um trabalho igual. A Dona Rosângela aumentou o preço das minhas peças para 80, depois para R$ 100 cada uma. E mesmo assim continuava vendendo tudo. Mirtes, ela falou, seus bordados estão fazendo sucesso. As pessoas estão vindo aqui só para comprar suas peças. Com o dinheiro que eu estava ganhando, consegui alugar um quartinho melhor numa pensão mais decente, no bairro Calilândia. Era pequeno, mas era limpo, tinha banheiro privativo e não tinha barulho de bêbado a noite toda. Comprei umas coisinhas para a Esperança. Berço, roupinhas novas, fraldas de melhor qualidade. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava conseguindo viver com dignidade, sem depender de ninguém. Mas o mais importante não era o dinheiro, não. O mais importante era a sensação de que eu tinha encontrado um propósito, uma razão para levantar da cama todo dia. Cada bordado que eu fazia era como se eu estivesse bordando minha própria história, minha própria força. Era como se eu estivesse provando para mim mesma que eu não era uma coitada, uma vítima, uma mulher derrotada. Eu era uma artista, uma trabalhadora, uma mãe que estava lutando para dar uma vida melhor para sua filha. A Dona Neuza continuava sendo meu anjo da guarda. Ela cuidava da Esperança quando eu precisava ir na loja, me dava conselhos sobre como cuidar de bebê, me ensinava receitas baratas e gostosas para eu conseguir me alimentar bem. Mirtes, ela falava, você está se transformando numa mulher diferente. Quando você chegou aqui, você parecia um passarinho machucado. Agora você tem brilho no olho, tem força na voz. Você encontrou sua verdadeira identidade. E ela tinha razão. Eu estava me descobrindo como pessoa, descobrindo que eu tinha talentos que eu nem imaginava, descobrindo que eu era capaz de muito mais do que eu pensava. Toda aquela situação horrível que eu tinha passado estava me ensinando a ser independente, a confiar na minha própria capacidade, a não precisar de ninguém para sobreviver. Era como se eu tivesse renascido junto com a Esperança. Depois de 6 meses bordando para Dona Rosângela, ela me fez uma proposta que me deixou de queixo caído. Mirtes, que tal você participar de uma feira de artesanato aqui em Feira de Santana? Vai ter uma feira grande no mês que vem,
com artesãos de toda a região. Eu acho que seus bordados vão fazer muito sucesso. No começo fiquei com medo. Pensei que não ia conseguir competir com artesãos experientes, mas a dona Neuza me convenceu. Vai sim, menina. Você tem que mostrar seu trabalho para o mundo. A feira foi um sucesso absoluto. Montei uma barraquinha pequena com umas 20 peças. Toalhas de mesa, guardanapos, panos de prato, almofadas, tudo bordado com meus desenhos únicos. No primeiro dia da feira, vendi metade das peças. No segundo dia, vendi o resto e ainda recebi encomendas de mais de 10 clientes. As pessoas paravam na minha barraca, olhavam meus bordados com admiração, perguntavam como eu fazia aqueles pontos, onde eu tinha aprendido aquela técnica. Foi naquela feira que eu conheci Dona Helena, uma senhora elegante de Salvador que tinha uma loja de decoração no Rio Vermelho. Ela comprou 3 toalhas de mesa e me deu o cartão dela. Mirtes, eu quero fazer um pedido grande de você. Preciso de 20 peças bordadas para minha loja. Você consegue fazer? 20 peças. Era o maior pedido que eu já tinha recebido na vida. Consigo sim, Dona Helena. Respondi sem nem pensar 2 vezes. Aquele pedido grande me deu uma segurança financeira que eu nunca tinha tido. Com o dinheiro que eu ganhei, consegui alugar uma casinha pequena só minha e da Esperança, no bairro Serrinha. Era uma casa simples, de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, mas era minha. Pela primeira vez na vida, eu tinha um lar que era realmente meu, onde ninguém podia me expulsar, onde eu podia criar minha filha em paz. Comprei uma máquina de costura nova, uma mesa grande para trabalhar, bastidores de vários tamanhos, linhas de todas as cores. Transformei um dos quartos no meu ateliê, onde eu passava a maior parte do dia criando peças cada vez mais bonitas e elaboradas. A Esperança crescia ali do meu lado, brincando com retalhos de tecido, enquanto eu trabalhava, dormindo no bercinho que eu coloquei pertinho da minha mesa de trabalho. Mas não era só a situação financeira que estava melhorando, não. Eu estava me sentindo uma mulher diferente, uma mulher forte, independente, capaz de resolver seus próprios problemas. Toda manhã eu acordava cedo, olhava para minha filha dormindo no berço, olhava para o meu ateliê organizado e pensava: eu consegui. Eu sozinha consegui sair do fundo do poço e construir uma vida digna para mim e para minha filha. Foi aí que começou a crescer dentro de mim uma vontade que eu nunca tinha sentido antes. A vontade de justiça. Não era revenge, não. Era justiça mesmo. Eu queria que meu filho pagasse pelo que ele tinha feito comigo. Eu queria que a Cíntia soubesse a verdade. Eu queria que todo mundo soubesse que eu não era uma velha maluca inventando histórias, que eu era uma mulher que tinha sido vítima de um crime terrível e que tinha conseguido se reerguer sozinha. Comecei a pensar em como eu podia provar a verdade, como eu podia fazer justiça sem prejudicar minha filha. Porque agora eu não era mais só eu, não. Eu tinha a Esperança para pensar, e tudo que eu fizesse tinha que ser pensando no bem-estar dela também. Mas uma coisa eu tinha certeza. Eu não ia deixar passar em branco o que meu filho tinha feito comigo. De algum jeito, de alguma forma, ele ia pagar. A dona Neuza, que continuava sendo minha amiga e confidente, percebia que eu estava mudando. Mirtes, você tá com uma cara diferente esses dias. Parece que tá planejando alguma coisa. E eu estava mesmo. Estava planejando como eu ia conseguir minha vingança, mas de um jeito inteligente, de um jeito que não fosse prejudicar minha filha nem minha nova vida que eu tinha construído com tanto sacrifício. Porque vocês vão ver agora que uma mulher determinada, uma mulher que descobriu sua própria força, é capaz de coisas que ninguém imagina. E minha história estava longe de terminar. Na verdade, ela estava só começando, porque o melhor, ou o pior, dependendo de quem vocês estão torcendo, ainda estava por vir. Nos 4 anos que se seguiram, minha vida foi uma montanha-russa de conquistas e planejamentos silenciosos. Por fora, eu era a Mirtes bordadeira, a mulher que tinha conseguido se reerguer sozinha e criar uma filha lindinha.
Por dentro, eu era uma mulher determinada a fazer justiça, estudando, planejando, juntando provas do que meu próprio filho tinha feito comigo. E vocês vão ficar impressionados com a paciência que eu tive e com o plano que eu arquitetei durante todo esse tempo. O negócio dos bordados cresceu de um jeito que nem eu imaginava que fosse possível. Depois daquela feira em Feira de Santana, as encomendas começaram a chover. Dona Helena, de Salvador, virou minha cliente fixa, fazendo pedidos grandes todo mês. Outras lojas de Salvador, de Aracaju, até de Recife, começaram a encomendar minhas peças. Minha técnica única, que misturava pontos tradicionais com desenhos que eu inventava, virou minha marca registrada. As pessoas falavam: "Você conhece os bordados da Mirtes? É um trabalho que não tem igual no Nordeste inteiro." Mas não era só o sucesso financeiro que me motivava, não. Cada real que eu ganhava era um passo a mais na minha independência, uma prova a mais de que eu não precisava de ninguém para sobreviver. E mais importante ainda, cada real era uma arma na minha estratégia de justiça, porque eu sabia que para enfrentar meu filho na justiça, eu ia precisar de dinheiro para pagar advogado bom, para fazer exames, para ter toda a documentação necessária. Foi quando a Esperança completou 2 anos que eu comecei a estudar direito pela internet. Comprei um computador usado, contratei internet na minha casa e passei a madrugada toda pesquisando sobre crimes sexuais, prescrição, direitos das vítimas. No começo eu não entendia nada daqueles termos jurídicos complicados, mas fui aprendendo devagarzinho, lendo artigo por artigo, assistindo vídeo por vídeo no YouTube. Foi numa dessas pesquisas que descobri uma coisa que mudou tudo. Crimes de estupro contra vulneráveis não prescrevem, e idosos são considerados vulneráveis pela lei brasileira. Isso significava que mesmo depois de 4 anos, eu ainda podia processar meu filho pelo que ele tinha feito comigo. Quando li isso, meu coração disparou. Eu tinha uma chance real de fazer justiça, uma chance real de provar que eu não era mentirosa. Mas eu sabia que não bastava só denunciar, não. Eu precisava de provas, de evidências, de testemunhas. E foi aí que começou a parte mais difícil do meu plano: juntar evidências sem que ninguém desconfiasse. Comecei a frequentar os lugares onde meu filho costumava ir, conversando com vizinhos, com pessoas que o conheciam, tentando descobrir se ele tinha feito alguma coisa parecida com outras mulheres. Descobri que ele tinha perdido o emprego na fábrica não só por causa da crise, não. Tinha tido uma denúncia de assédio de uma funcionária mais nova, mas a menina tinha desistido de levar adiante por medo. Descobri também que ele frequentava uns bares duvidosos, onde tinha fama de garanhão e de não respeitar muito os limites das mulheres. Cada informação dessas eu anotava num caderninho que eu guardava escondido no meu ateliê. O mais difícil foi conseguir evidências do que tinha acontecido comigo. Eu não tinha gravado nada na época, não tinha tirado foto das marcas que ele deixou no meu corpo, não tinha contado para ninguém na hora. Mas eu lembrava de todos os detalhes, de todas as datas, de todas as circunstâncias. E comecei a escrever tudo, detalhadamente, criando um diário que contava exatamente o que tinha acontecido em cada episódio. Enquanto isso, meu negócio continuava crescendo. Consegui alugar um ponto comercial pequeno no centro de Feira de Santana, onde montei minha primeira loja própria, Bordados Esperança. Era uma lojinha simples, mais organizada, onde eu vendia minhas peças e também ensinava bordado para outras mulheres. A loja fez tanto sucesso que em 6 meses eu já estava pensando em contratar uma funcionária para me ajudar. Com 4 anos de trabalho duro, eu tinha juntado dinheiro suficiente para comprar uma casa própria. Não era uma mansão, não, mas era uma casa bonita de 3 quartos no bairro Brasília, com quintal grande, garagem, área gourmet. Quando peguei a chave da minha casa própria, eu chorei igual criança. Eu, que tinha sido expulsa de casa pela própria nora, agora tinha uma casa maior e mais bonita que a deles. Foi nessa época que eu procurei a doutora Fernanda, uma advogada especializada em crimes contra idosos que tinha escritório em Salvador. Marquei uma consulta, levei todos os meus papéis, contei minha história todinha para ela. No começo ela ficou meio desconfiada,
porque 4 anos tinha passado e eu não tinha evidências físicas. Mas quando ela viu que eu tinha documentado tudo direitinho, que eu sabia todos os detalhes, que eu tinha estudado a legislação, ela mudou de ideia. Dona Mirtes, ela falou, seu caso é complexo, mas não é impossível. A senhora tem elementos suficientes para entrar com uma ação criminal. O fato de ter engravidado comprova que houve relação sexual, e considerando a diferença de idade e o parentesco, isso caracteriza estupro de vulnerável. Vamos precisar fazer alguns exames na sua filha para comprovar a paternidade. E vamos precisar de mais algumas evidências, mas é viável sim. Fazer exame de DNA na Esperança foi a parte mais difícil de todo o processo. Como é que eu ia explicar para uma criança de 4 anos que o pai dela era também meu filho, que ela tinha nascido de um crime terrível? A doutora Fernanda me orientou a não contar a verdade toda ainda, só falar que ia fazer uns exames de rotina. A Esperança, coitadinha, nem desconfiou de nada, achou que era só mais uma consulta médica normal. Quando o resultado do DNA saiu, confirmando que o Ronaldo era mesmo o pai da Esperança, eu senti uma mistura de alívio e revolta. Alívio porque finalmente eu tinha a prova científica do que ele tinha feito. Revolta porque aquilo tornava tudo mais real, mais concreto, mais doloroso. Minha filha era mesmo fruto de um estupro cometido pelo meu próprio filho. Mas a vida tinha uma surpresa guardada para mim. Quando meu negócio começou a ficar conhecido na cidade, quando as pessoas começaram a falar da Mirtes Bordadeira, que tinha virado empresária bem-sucedida, a notícia chegou até a família que tinha me expulsado de casa. E foi aí que o Ronaldo começou a tentar uma reaproximação. Primeiro, ele mandou recado através de conhecidos, que estava arrependido, que sentia saudades da mãe, que queria conhecer a netinha dele. Depois, começou a aparecer na minha loja, sempre com desculpas esfarrapadas, que estava passando ali perto, que tinha visto a loja e resolveu entrar, que queria parabenizar pelo sucesso. Eu atendia ele com educação, mas frieza, sem dar abertura para conversa mais íntima. A Cíntia também tentou uma reaproximação. Ela apareceu na minha loja numa tarde de sexta-feira, toda arrumada, e pediu desculpas pelo que tinha acontecido 4 anos atrás. Dona Mirtes, eu estava nervosa naquele dia. Falei coisas que não devia ter falado. A senhora sabe como é, né? Mulher protegendo o marido. Mas agora que já passou tudo, que a senhora tá bem, que tal a gente esquecer o passado? Eu escutei tudo em silêncio e respondi apenas: o passado não se esquece, Cíntia. Ele se resolve. O Gabriel e o Lucas, meus netos, já estavam grandões, 16 e 13 anos. Quando eles souberam que eu tinha uma lojinha e que estava bem de vida, começaram a perguntar para o pai sobre mim. O Ronaldo contava uma versão muito diferente da história. Que eu tinha saído de casa porque queria independência, que a gente tinha tido uns desentendimentos bobos, que agora estava tudo resolvido. Os meninos chegaram a aparecer na minha loja, curiosos para conhecer a irmãzinha deles. Foi difícil lidar com essa situação, porque eu amava meus netos, mas eles eram filhos do homem que tinha me estuprado. Como é que eu ia explicar para eles que o pai deles era um criminoso? Como é que eu ia falar que a Esperança não era só irmã deles, mas também neta? Decidi não falar nada por enquanto, deixar que eles convivessem com a Esperança normalmente, sem saber da verdade. Mas por dentro, minha raiva só crescia. Ver o Ronaldo fingindo ser uma pessoa normal, um pai de família respeitável, um homem que só queria reatar os laços familiares, me deixava furiosa. Ele agia como se não tivesse feito nada de errado, como se eu fosse uma mãe rancorosa que estava criando caso por bobagem. E o pior, as pessoas da cidade começaram a falar que eu era orgulhosa demais, que não queria perdoar o filho por causa de uns desentendimentos antigos. Foi aí que eu decidi acelerar meu plano de justiça. Já tinha todas as evidências que a doutora Fernanda tinha pedido. O DNA da Esperança, meu relato detalhado de todos os abusos, informações sobre o comportamento dele com outras mulheres, documentos médicos da minha gravidez e do parto. Estava na hora de agir.
Mas antes de dar o último passo, eu precisava preparar psicologicamente a esperança para a tempestade que estava por vir. Ela já estava com 4 anos, começando a fazer perguntas sobre o pai, sobre por que ela não tinha um papai como as outras crianças. Comecei a conversar com ela aos pouquinhos, dizendo que o papai dela era uma pessoa que tinha feito coisas erradas, que não podia ficar perto dela por enquanto, mas que mamãe ia explicar tudo quando ela crescesse mais um pouco. Agora me digam, vocês acham que eu fiz errado de ter juntado provas contra meu próprio filho por 4 anos? Ou acham que uma mãe tem que perdoar tudo? O que vocês fariam no meu lugar? Comentem sem medo. Porque eu sei que muita gente vai dizer que mãe tem que perdoar filho sempre, que família é sagrada, que eu deveria ter deixado para lá. Mas e a justiça? E o direito de uma mulher não ser abusada nem pelo próprio filho? No final de 2023, 4 anos depois de ter sido expulsa de casa, eu estava numa situação completamente diferente. Era uma empresária bem-sucedida, dona de casa própria, mãe de uma menina linda e inteligente, respeitada na cidade inteira. E tinha nas mãos todas as evidências necessárias para provar que meu filho era um estuprador. Estava na hora de ele pagar pelo que tinha feito. A doutora Fernanda me orientou sobre como seria o processo. Primeiro, a denúncia criminal na delegacia, depois a investigação, depois o julgamento. Ia ser um processo longo, doloroso, que ia expor minha vida privada, que ia virar escândalo na cidade. Mas eu estava preparada. Tinha estudado, tinha juntado provas, tinha estrutura financeira para aguentar a barra. Marquei uma data com a doutora Fernanda. Dia 15 de janeiro de 2024, uma segunda-feira, eu ia na Delegacia da Mulher de Feira de Santana e ia fazer a denúncia formal contra Ronaldo Evangelista dos Santos, meu próprio filho, por estupro de vulnerável. Ia começar ali a batalha mais importante da minha vida, a batalha pela justiça que eu merecia. Mas antes disso acontecer, o destino me reservou mais uma surpresa. Uma surpresa que quase mudou todos os meus planos e que me fez questionar se eu realmente queria seguir em frente com aquela guerra. Porque às vezes a vida coloca a gente em situações que a gente não sabe como resolver, que mexe com nossos sentimentos mais profundos. E vocês vão descobrir agora qual foi essa surpresa e como foi que eu tomei a decisão final que mudou a vida de todo mundo envolvido nessa história. Porque o final dessa história vai chocar vocês tanto quanto chocou a mim. No dia 15 de janeiro de 2024, às 8 horas da manhã em ponto, eu estava na porta da Delegacia da Mulher de Feira de Santana, acompanhada da doutora Fernanda e com uma pasta cheia de documentos que provavam o crime que meu próprio filho tinha cometido contra mim. Meu coração estava acelerado, minhas mãos tremiam um pouco, mas minha determinação era inabalável. Depois de 4 anos planejando aquele momento, finalmente tinha chegado a hora da justiça. A delegada Patrícia, uma mulher séria de uns 40 anos, me recebeu com muito profissionalismo. Quando contei minha história e mostrei todas as evidências que eu tinha juntado, ela ficou impressionada. Dona Mirtes, raramente vejo uma vítima tão bem preparada. A senhora tem aqui um caso sólido, com provas consistentes. Vamos dar andamento imediatamente. E foi exatamente o que ela fez. A denúncia foi registrada no mesmo dia, e em menos de uma semana, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o Ronaldo. Eu não estava preparada para a velocidade das coisas. Achei que ia demorar meses para algo acontecer. Mas a doutora Fernanda me explicou. Crimes contra idosos têm prioridade na Justiça, e seu caso tem provas muito sólidas. O Ministério Público não quer perder tempo. Quando os policiais foram prender o Ronaldo, ele estava no bar do Zé Maria, no centro da cidade, bebendo cerveja e jogando dominó com os amigos. A cena virou comentário na cidade inteira. Meu filho sendo algemado e levado para a delegacia, gritando que era inocente, que eu era uma mãe desnaturada, que estava inventando mentiras para prejudicar ele. Mas as algemas não mentem, e todo mundo viu quando ele foi colocado no camburão da polícia. A notícia se espalhou pela cidade como fogo na palha seca. Filho estupra a própria mãe em Feira de Santana. Era a manchete que corria de boca em boca.
Uns apoiavam minha coragem, outros diziam que eu estava sendo vingativa demais. Mas a verdade é uma só, e as provas não deixavam dúvida sobre quem estava falando a verdade. A reação da Cíntia foi a coisa mais patética que eu já vi na vida. No dia seguinte à prisão do Ronaldo, ela apareceu na minha casa de joelhos, literalmente de joelhos na minha sala, chorando e implorando perdão. Dona Mirtes, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu não sabia que era verdade. Se eu soubesse que meu marido tinha feito uma coisa dessas com a senhora, eu nunca teria expulsado a senhora de casa. Me perdoa, me perdoa. Chorava igual uma criança, mas eu estava com o coração fechado para lágrimas de crocodilo. Cíntia, eu disse com uma calma que nem eu sabia que eu tinha. Você não me expulsou de casa por não saber a verdade. Você me expulsou porque preferiu acreditar num homem que você sabia que tinha problemas com bebida e com mulheres, em vez de acreditar numa sogra que sempre te respeitou e te ajudou. Agora aguenta as consequências das suas escolhas. E fechei a porta na cara dela. Mas mesmo com toda a mágoa que eu sentia, eu não conseguia deixar meus netos pagarem pelos erros do pai. O Gabriel e o Lucas não tinham culpa de nada. Eram apenas 2 meninos que estavam vendo a família desabar. Quando soube que eles estavam passando dificuldade financeira, porque o Ronaldo estava preso e a Cíntia ganhava pouco na loja, eu tomei uma decisão que muita gente não entendeu. Chamei os 2 meninos na minha casa e fiz uma proposta. Gabriel, Lucas, vocês são meus netos e eu amo vocês. O que está acontecendo é entre mim e o pai de vocês. Vocês não têm nada a ver com isso. Se vocês quiserem, eu posso ajudar com os estudos, com as coisas que vocês precisam. Mas quero que vocês entendam que eu não vou mais fingir que o que seu pai fez foi pouca coisa. Eles aceitaram minha ajuda, mas era visível o conflito que estava rolando na cabeça deles. O processo criminal correu mais rápido do que eu esperava. O exame de DNA da Esperança foi a prova cabal que faltava. E quando saiu o resultado confirmando que o Ronaldo era mesmo o pai dela, não teve mais o que discutir. A defesa dele tentou alegar que eu tinha consentido, que não havia sido estupro, mas como é que uma mãe de 65 anos vai consentir com uma relação sexual com o próprio filho? O absurdo da alegação só piorou a situação dele. Em maio de 2024, apenas 4 meses depois da denúncia, saiu a sentença. Ronaldo Evangelista dos Santos foi condenado a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável. Quando a juíza leu a sentença, eu chorei. Não chorei de tristeza, chorei de alívio. Depois de 5 anos carregando aquele peso sozinha, finalmente a justiça tinha reconhecido que eu era a vítima, não a mentirosa. O caso repercutiu muito além de Feira de Santana. O jornal Tribuna da Bahia fez uma matéria de página inteira sobre minha história, com o título Aos 70 anos, idosa consegue justiça contra filho que a estuprou. A matéria contava toda a minha trajetória, como fui abusada, expulsa de casa, como reconstruí minha vida através dos bordados, como lutei por justiça. A repercussão foi enorme. Depois da matéria no jornal, começaram a me chamar para dar palestras sobre direitos dos idosos, sobre violência doméstica, sobre empreendedorismo feminino. A primeira palestra foi numa universidade de Salvador, para estudantes de direito. Eu estava nervosa, nunca tinha falado para tanta gente assim, mas quando comecei a contar minha história, as palavras fluíram naturalmente. Eu estou aqui hoje, eu disse para os estudantes, não para que vocês tenham pena de mim, mas para que vocês entendam que a justiça não tem idade. Não importa se você tem 20, 40 ou 70 anos. Você tem direito de denunciar quem te faz mal. Você tem direito de reconstruir sua vida. Você tem direito de ser feliz. A plateia ficou em silêncio absoluto, e quando terminei, todo mundo aplaudiu de pé. Meu negócio de bordados prosperou ainda mais depois de toda essa exposição. Pessoas de todo o Brasil começaram a encomendar minhas peças, não só pela qualidade do trabalho, mas também pela história de superação por trás de cada bordado. Abri uma segunda loja, dessa vez em Salvador, e contratei 5 funcionárias para me ajudar. A Bordados Esperança virou uma marca conhecida em todo o Nordeste.
A Esperança, que hoje está com 5 anos, é uma menina esperta, alegre, cheia de vida. Ela ainda não sabe toda a verdade sobre como ela nasceu, mas sabe que é muito amada e que tem uma mãe que luta por ela todo dia. Quando ela perguntar sobre o pai, eu vou contar a verdade de acordo com a idade dela, sempre com muito cuidado para não traumatizar minha menina. O Ronaldo está cumprindo a pena na penitenciária de Feira de Santana. Já tentou me mandar várias cartas pedindo perdão, mas eu não leio nenhuma. Minha filha tem o direito de crescer sem a influência de um pai criminoso, e eu tenho o direito de viver em paz, sem ser perturbada pelo homem que me fez tanto mal. A Cíntia mudou-se para Salvador com os filhos. Disse que não conseguia mais viver em Feira de Santana depois do escândalo. Os meninos me visitam de vez em quando, e eu continuo ajudando eles financeiramente, sempre deixando claro que meu problema é com o pai deles, não com eles. É uma situação complicada, mas a vida é assim mesmo, cheia de situações que a gente não escolheu, mas que tem que aprender a lidar. Hoje, aos 70 anos, eu sou uma mulher realizada. Tenho minha casa própria, meu negócio próspero, minha filha saudável e, principalmente, tenho minha dignidade de volta. Posso andar na rua de cabeça erguida, sabendo que todos sabem que eu era a vítima, não a mentirosa. A justiça foi feita e isso não tem preço. Nas minhas palestras, eu sempre falo para outras mulheres: não importa a idade que você tem, não importa há quanto tempo você sofre, nunca é tarde para reagir. Nunca é tarde para denunciar quem te faz mal, nunca é tarde para reconstruir sua vida, nunca é tarde para buscar a felicidade que você merece. E eu falo isso com propriedade, porque eu vivi na pele o que é tocar o fundo do poço e conseguir sair de lá mais forte. Minha história virou exemplo para muitas mulheres que estavam passando por situações parecidas. Recebo cartas de mulheres de todo o Brasil contando que se inspiraram na minha coragem para denunciar abusos, para sair de relacionamentos tóxicos, para recomeçar a vida depois dos 50, 60 anos. E isso me deixa muito orgulhosa, saber que minha dor virou força para outras pessoas. Sobre perdão, muita gente me pergunta se eu perdoei meu filho. A resposta é: eu perdoei para encontrar minha paz interior, mas perdoar não significa esquecer nem deixar passar impune. Perdoar significa não deixar que o ódio consuma meu coração, mas isso não significa que eu vá fingir que nada aconteceu, ou que vou facilitar a vida de quem me fez mal. A Esperança hoje estuda numa escola particular boa, faz balé, natação, inglês. Ela tem tudo que eu não pude dar para os meus outros filhos quando eles eram pequenos, porque naquela época eu era uma mulher dependente, submissa, que não conhecia meus próprios direitos. Hoje eu sei que uma mulher pode ser o que ela quiser ser em qualquer idade da vida. Minha loja virou ponto de encontro de mulheres empreendedoras da região. Criei um grupo de apoio onde mulheres que passaram por violência doméstica se encontram uma vez por mês para conversar, trocar experiências, se apoiar mutuamente. Muitas dessas mulheres começaram seus próprios negócios depois de participar do grupo, seguindo o meu exemplo de independência financeira. O mais gratificante de tudo é ver que minha história não terminou em tragédia, como muita gente esperava. Ela terminou em vitória, em superação, em justiça. Provei que uma mulher de 65 anos pode sim recomeçar do zero, pode sim criar uma filha sozinha, pode sim fazer justiça contra quem a prejudicou, mesmo que seja o próprio filho. Eu sou Mirtes Evangelista, de Feira de Santana, e essa é a história da minha vida. Como vocês viram, aos 65 anos eu virei mãe novamente depois de passar pelo pior pesadelo que uma mãe pode viver. Mas eu provei que nunca é tarde para recomeçar e fazer justiça. Se vocês querem mais histórias reais como a minha, se inscrevam no canal Vovós do Brasil e ativem o sininho. Minha mensagem final para todas as mulheres que estão me ouvindo é: vocês são muito mais fortes do que imaginam. Não deixem ninguém diminuir vocês. Não deixem ninguém fazer vocês acreditarem que merecem ser maltratadas. Vocês merecem respeito, merecem amor, merecem justiça.
E se um dia a vida derrubar vocês, lembrem da história da Mirtes. É possível se levantar, é possível recomeçar, é possível vencer. E aí, no cantinho da tela de vocês, estão passando uns quadradinhos com outras histórias de mulheres guerreiras como eu. Cliquem lá e escutem mais relatos de superação, porque cada história é uma lição, cada vitória é uma inspiração. E lembrem-se, juntas somos mais fortes.